A todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus, eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Eu quero desejar a todos aí um excelente ano, que estamos aí no início do ano, né? Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando em 2021. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas para você saber, esse vídeo foi gravado aí aos 4 dias de janeiro de 2021. Espero que vocês em breve assistam, né? Abençoados, antes de tudo, eu peço que, se essa mensagem for edificadora para você, e que se você achar que essa mensagem vai edificar alguém da sua família, alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like para que fortaleça o nosso canal, para que mais pessoas tomem conhecimento dessa mensagem. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E mais, eu peço que pegue a sua Bíblia. A minha está aqui, apesar do texto já estar aqui, né, no computador. E acompanhe comigo na leitura. Pega também uma caneta, uma calculadora, porque iremos fazer conta aqui nessa mensagem de hoje. Nós iremos fazer contas aqui. Então, peço a cada um de vocês também que fiquem até o final. Assista até o final. Para que você tenha um entendimento mais completo acerca dessa mensagem. Porque ela requer muita atenção. Ela requer que você assista toda ela, para que você tenha o entendimento. Não adianta você clicar e ver só um pedacinho, só o começo e falar, esse cara já está falando bobeira. Não é eu que você tem que preocupar, não é eu que você tem que estar aí. Ele fala isso, ele fala aquilo. Não, é na mensagem, o nosso foco é a mensagem, é a palavra. Então, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo na leitura. Se você tem uma caneta, vai anotando, vai somando, porque iremos fazer conta. Sim. Então, abençoado, para que o vídeo não fique muito grande, eu vou fazer pequenos comentários. E para começar, eu creio que você já viu aí o tema 70 semanas, né, de Daniel. As 70 semanas de Daniel. Eu não sei se você faz parte de uma denominação religiosa ou não, mas eu te peço, assista esse vídeo antes de crítica, antes de qualquer coisa, assista até o final, depois teça as suas críticas, faça o seu comentário. E se achar edificador, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também assistam. As 70 semanas de Daniel. Abençoados, essa passagem nós encontramos, é lógico, em Daniel 9, 24 a seguir. Mas vamos ler, a princípio, Daniel 9, 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ou seja, abençoado, essas 70 semanas estavam determinadas com esse objetivo, para esse fim. Então, fique até o final, que nós iremos ver se já se cumpriu ou está para cumprir. Porque muitas pessoas acreditam que essas 70 semanas ainda está por vir. Algumas pessoas acreditam que o Apocalipse estão para frente
Não, abençoado. Aqui em Daniel 9, verso 24, está bem claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As sobre nós hoje? Não, abençoado. Não. Pelas contagens que nós iremos fazer aqui hoje, você irá concordar comigo que não é para nós nos dias de hoje. E essas 70 semanas, nas contagens, você irá entender que deu, que encaixa no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 DC. Então, se você acredita que está por vir ainda o Apocalipse, se você acredita que Jesus ainda vai vir nas nuvens, hoje você vai tirar essa dúvida e ver que o final dos tempos não é para nós nos dias de hoje. Até porque Eclesiastes fala que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, abençoado, existia uma profecia acerca das 70 semanas. Existia para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, excelar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Tudo isso nós iremos ver aqui. Fica até o final. E para dar continuidade à nossa leitura, ao nosso entendimento, abra sua Bíblia aí, Daniel 9, verso 20, e veja de onde já começa as visões acerca dessa profecia. Daniel 9, verso 20, a seguir. Estando eu ainda falando e orando, e confessando os meus pecados, ainda tinha pecado, né? E o pecado do meu povo, Israel, e lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender, o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Olha aqui, no princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, aqui, abençoado, nós já podemos analisar que no princípio das súplicas de Daniel saiu a ordem. Saiu a ordem. Ordem essa é para se cumprir aquilo que nós já acabamos de ler em Daniel 9, verso 24. Daniel 8, verso 13. Nós lemos ali Daniel 9, 20, 21 e 22 e 23. Agora nós vamos ler Daniel 8, verso 13. Depois ouvi o santo que falava, e disse, outro santo aquele que falava. E disse o outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário ao exército, a fim de serem pisados? Estou fazendo a pergunta, até quando isso? Até quando? Vamos prosseguir aqui. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, aí um total de 6 anos, 3 meses e 20 dias. Isso minha conta aqui, se eu não estiver errado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Como uma semelhança de homem. Eu vi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender
a este a visão. Ou seja, dá a entender a este a visão, faça ele entender essa visão. Eu veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entenda, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Ou seja, aqui algumas pessoas acreditam que o fim do tempo é o fim de todo Aion, o fim de toda a terra, que ela vai deixar de ser habitada. Não, abençoado. Ela jamais vai deixar de ser habitada, segundo o que está escrito aqui. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, esse fim do tempo não é o fim do mundo, é fim de tempo, fim de uma era. Fim de um tempo, fim de uma era, não é o fim do mundo. Algumas pessoas acreditam que sim, será o fim do mundo, mas não, a palavra de Deus não disse isso. 18. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez entender em pé, e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Que tempo será esse? Igual já falamos anteriormente, o tempo do fim, o tempo de uma era. Para quem? Para nós? Não. Para os judeus, para Israel, para a cidade santa. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, anteriormente ele teve uma visão, né, e viu esses 2 animais. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Não com a força dele, ou seja, que forças são essas, né, abençoado? Nós entendemos, abençoado, que Deus, quando ele quer executar seu juízo, ele não vem aqui pessoalmente, ele não vem, né, digamos assim, pessoalmente, que é a linguagem que nós entendamos, ele não vem, ele permite que nações, pessoas, cumpram o seu juízo contra uma outra pessoa. Então aqui fica bem claro aqui, ó, mas não com a força dele. Mas isso é um assunto para uma outra hora e vamos em frente. 23. Mas no fim dos seus reinados, quando acabares os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Em Apocalipse, abençoado, está falando de um rei diferente de todos os aqui. E se você analisar aqui, quando nós falamos aqui, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Você analisa aqui Apocalipse aqui, ó, 13, verso 18. Olha o que está dizendo. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Então, já está explicado aqui o significado disso aqui. Vamos prosseguir. Daniel 8:24. Esse fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. É o que eu acabei de falar anteriormente, que Deus, quando ele quer executar seu juízo, ele permite que uma nação guerreie contra a outra e execute o seu juízo aí sobre aquela nação. E assim está sendo aqui. E assim foi no ano 70, quando Tito sitiou Jerusalém, derrubando o templo e executando o juízo de Deus e cumprindo a profecia de Daniel 24, 9, 24.
Então, isso aconteceu. E é o que nós estamos vendo aqui nessa manhã. Manhã, porque eu estou gravando ainda já no início da tarde, manhã e tarde, né? Vamos lá. Daniel 8:24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará. E fará o que lhe provém. E destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muito que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, aqui, abençoado, está falando sobre quem? Aqui está falando sobre Tito, porque foi Tito que destruiu o templo de Jerusalém, foi ele que sitiou o templo de Jerusalém, foi ele que incendiou, foi ele que foi aclamado pelos seus soldados, foi ele que, quando retornou a Roma, foi recebido com festas e tudo mais. Eu tenho um livro aí, a história dos hebreus, narra todo esse evento. Todo esse evento. Então, aqui está falando que Tito era o filho da perdição. Ele foi levantado por Deus para esse fim, com esse objetivo. Deus não ia permitir que Pedro, Tiago, João executassem o seu juízo, porque eles não é o filho da perdição. Então, Deus levantou Judas para que se cumprisse as Escrituras. E também levantou Tito para que se cumprisse as Escrituras. Para que fizesse cessar as transgressões daquele povo rebelde que vivia ausente do caminho do Senhor, fazendo coisas abomináveis aos seus olhos. Assim era o povo de Israel, indo após outros deuses, sacrificando até crianças. Ora, eu quero falar aí sobre quando Abraão ia sacrificar seu filho. Quero fazer um vídeo acerca disso aí. Por quê? Deus nunca quis sacrifício de pessoas. Deus nunca permitiu sacrifício de pessoas. Ele sempre pegava animal e simbolizava o sacrifício apontando para Cristo na cruz, para o sacrifício de Cristo. Eu quero fazer um vídeo ainda falando acerca dessa mensagem. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, para que quando eu postar esse vídeo, você vai ficar sabendo. Vamos continuar, abençoado, porque as 70 semanas, eu quero que você relembre de novo, nós estamos falando das 70 semanas de Daniel. Algumas pessoas acreditam que está para se cumprir, e hoje nós iremos ver que ela já se cumpriu. E pelas contas que nós iremos fazer aqui, você irá entender que tudo já se cumpriu. Daniel 8:26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerrar a visão, porque se refere dias muito distantes. É lógico, né? E nós iremos ver aqui. Olha, abençoado, as 70 semanas de Daniel, ela se refere a anos proféticos. E não é literalmente, ou seja, assim, na íntegra, não é literalmente. Mas se você pegar a caneta e fizer as contas direitinho, que nós iremos começar em breve a fazer essas contagens, você irá ver que é realmente no ano 70 que foi executado o juízo de Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos para o capítulo e o versículo propriamente dito e vamos ler mais um pouquinho acerca desse assunto. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Abençoado, não sei se você lembra quando Jesus foi ungido, né? Que uma mulher trouxe um vaso lá
esqueci o nome aqui, e ungiu ele. Isso sim aconteceu, isso é uma profecia. Então, por aqui você já deve entender que, opa, para aí. Você já está entendendo que se cumpriu. Pelo menos umas aqui, pelo menos uma, já cumpriu. E quando se fala de 70 semanas, são 490 anos proféticos. 490 anos proféticos. Aguarda aí que nós iremos ver. Vamos seguir na leitura, vamos deixar a própria palavra de Deus falar por si. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa reedificação aqui, abençoado, fala de um período de Nabucodonosor, né? Mas iremos falar isso uma outra oportunidade. O que mais nós temos que focar aqui hoje é acerca das 70 semanas de Daniel. Então, olha aqui, vou ler de novo aqui. Daniel 9, 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós iremos falar isso mais à frente, né? Em breve que nós iremos falar. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Então, estão determinadas a assolação. Estão determinadas as assolações. Então, abençoado, prestem bastante atenção aqui. Daniel, pega já a sua caneta e começa a fazer as contas. Daniel 9, verso 26. Depois das 62 semanas. Olha, 62. Aqui fala aqui, ó. 7 semanas e 62. 7 semanas e 62. Ou seja, 7 semanas mais 62 semanas. Então você pega aqui, ó. 7 semanas mais 62 é igual a 434 anos. Está faltando uma semana, ou seja, das 7 semanas mais 62, dá 69 semanas. Está faltando uma semana para completar 70 semanas, fica faltando uma. Agora você pega aí, calcula. 7 mais 62 é igual a 69. Fica faltando 1. E são 70 semanas. E nós iremos ver mais adiante essa semana. Aqui, essa semana não é a semana que vem. É a semana que estamos falando aqui. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Olha aqui, não era 69? Não era 7 mais 62? Que dá num total de 69? Aqui. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, se você pegar aí 7 mais 62 mais uma semana, dá um total de 70.
Dá um total de 70. E cada semana, abençoado, os seus dias são anos proféticos. Os seus dias não são semanas literais. São anos proféticos. Que se você somar 7 vezes 7 igual a 49, mais 434, mais 434 é igual a 483. Mais 7 é igual a 490. Por que mais 7? É a última semana da profecia. É a última semana da profecia. E na metade da semana, ou seja, na metade da última semana, ou seja, 3 anos e meio, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E que está determinado, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, na metade, os 3 anos e meio. É na metade. Por que vai cessar o sacrifício aqui? Por que fala que vai cessar o sacrifício? Porque o templo vai ser derrubado. Porque Tito sitiou Jerusalém e pôs abaixo o templo. Foi tudo destruído como Jesus profetizou em Mateus 24. Verso 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Porque era ali no templo que se fazia sacrifício pelos pecados. E nós vimos aqui anteriormente que fala e fazer justiça, e trazer paz, selar a paz. Então, para que cessar esse sacrifício, era necessário que o templo viesse abaixo. Era necessário que o templo fosse destruído. Era necessário que isso deixasse de existir. E deixou de existir e jamais se levantou esse templo novamente. E o templo de Jerusalém, pessoal, ele foi reformado durante cerca de, parece que duas vezes. 2 vezes. E ele foi reformado. Então, o templo de Jerusalém era onde as pessoas iam para oferecer sacrifício pelos pecados, e ali o sumo sacerdote entrava e oferecia sacrifício primeiro. Não vou entrar muito em detalhe aqui não, pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo. O sumo sacerdote entrava e oferecia sacrifício primeiro a si e depois pelo pecado do povo. Então isso tinha que acabar. Por que tinha que acabar? Porque Jesus, em um único sacrifício, resolveu todo o problema que a lei não resolveu. Ele ofereceu uma única vez e tirou o pecado do mundo. Mas, lamentavelmente, as pessoas que estão por aí não acreditam mais na palavra de Deus e acreditam que está em pecado. Ele ofereceu uma vez só para tirar os pecados do mundo. E as pessoas falam, você está em pecado. Não, abençoado, não está. Nós não estamos mais. Porque nós não estamos mais debaixo de lei. O que fazia pecar era a lei. A força do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Cristo é o fim da lei. Se Cristo é o fim da lei, quem está debaixo de pecado? Não tem. Então, abençoado, não sei se você está entendendo. Se você não estiver, volte o vídeo, assista novamente e entenda. Porque senão não adianta você ouvir esse vídeo e não entender nada. Você tem que entender. E em breve nós iremos ver quando é que essa ordem foi dada, em que período que ela foi dada, para você falar, olha Costa, até então você está fazendo números, mas nós não sabemos ainda quando partiu essa ordem, em que ano partiu. Nós iremos ver, porque é necessário que nós entendamos quando que essa ordem foi partida. Ok? Então vamos lá. Estamos lendo aqui Daniel 9, 29, 27. Ele firmará aliança com muitos, e isso Tito fez.
E por uma semana, ele firmará aliança com muitos. Ele fez. E por uma semana. Então nós lemos isso aqui. E na metade da semana, na metade, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, derrubou o templo. E as oblações, ou seja, o povo parou, deixou de ir para o templo para oferecer sacrifício. Porque não existia mais o templo, porque o trem foi terrível. E sobre as asas da abominação, as abominações, virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que estava determinado, a profecia que estava determinada, foi derramado sobre o assolador, ou seja, foi incumbido a Tito de executar esse juízo aqui. Foi derramado sobre o assolador essa missão. Não sei se você está entendendo. Olha aqui, Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação, a desolação de quem falou o profeta Daniel. Olha aqui, Mateus 24. Algumas pessoas acreditam, não, Mateus 24 não está falando literalmente do Apocalipse, do fim dos tempos. Não, tá sim. Está sim, porque Mateus 24, Jesus profetiza acerca do templo, da destruição do templo. Então, está falando sim. Olha aqui. Mateus 24, verso 15, está se referindo a Daniel, o que nós acabamos de ler. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel, Daniel não falou? Estando no lugar santo, que lhe entenda. Então, Jesus está falando do que Daniel profetizou. Na visão de Daniel. Está falando na visão de Daniel. Olha aqui, vamos lá. Daniel 11, verso 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12, verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias, ou seja, 3 anos, 6 meses e 15 dias. Nós falamos isso anteriormente. Igual eu falei, as 70 semanas, elas não são literais assim, na íntegra. Olha aqui, Daniel 12, verso 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominação desoladora, ou seja, o templo foi destruído e a abominação desoladora, Tito sitiou a cidade, derrubou de se sacrificar, oferecer sacrifício, haverá 1290 dias, 3 anos, 6 meses e 15 dias. Tá entendendo, pessoal? Para você que acredita, para você que ainda faz parte de uma denominação, que você acredita que isso está por vir, continua assistindo esse vídeo e entenda. Nós iremos falar agora acerca da restauração de Jerusalém, né? Uma restauração que aconteceu cerca de 457 a 408 a.C. E você vai entender melhor. 7 semanas ou 49 anos são anos proféticos. Um dia profético é igual a um ano. E para que você entenda isso, nós iremos ler aqui, ó. Um dia profético é igual a um ano. Aí você vai ficar fácil de você fazer as contas agora. Quando se refere a 7 semanas, a uma semana, estão se referindo a
7 anos. Se você falar 7 vezes 7, né? 49. Aí vai ficar fácil de você fazer essa conta agora. Olha aqui. Um dia profético é igual a um ano. Ezequiel 4:6. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito. E levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia, representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Então, abençoado, está muito claro aí para você que são dias proféticos. Um dia representa um ano. Agora, se você ficou na dúvida acerca das matemáticas, das contas que fizemos anteriormente, agora vai ficar mais fácil de você entender, porque você já sabe que um dia representa um ano. Agora iremos falar, abençoado, acerca daquela passagem desde a ordem de Daniel 9, verso 24. Vamos voltar lá para nós entender. Ó. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, nós iremos falar dessa ordem aqui. Agora, nós iremos falar dessa ordem. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1, a seguir. Que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, aqui está um entre parênteses aqui, para que se cumprisse, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, fecha parênteses, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encerrou de lhe edificar a casa de Jerusalém. Abençoado, essa mensagem aqui, ela aconteceu entre 457 a.C. a 408 a.C., onde ele fala que assim diz o Senhor, rei da Pérsia, assim diz o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então, nesse período dessa ordem que nós falamos lá de Daniel 9, verso 25, essa ordem partiu aqui, para reedificar Jerusalém. Aguarde aí que você vai entender mais coisa para frente. São 457 a 408 anos antes de Cristo. Não sei se você entende, abençoado, dessas contagens, o marco zero, aproximadamente, eu quero falar acerca do nascimento de Cristo, porque Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Não, nós iremos falar isso aí em um outro vídeo aí. Mas vamos usar esse marco do nascimento aqui, de Cristo, e fazer essas contagens. Então, quando fala assim, 457 a 408 a.C., o marco zero está aqui. Quando se diz para frente, chega até nós a 2021. Quando se diz antes de Cristo, depois de Cristo, chega até 2021. Antes de Cristo, chega até aonde nós estamos falando aqui.
457 e 408, ou seja, vem reduzindo até o marco zero, que é a data do nascimento de Cristo, né? Então nós temos aqui, então, que essa ordem partiu em 457 antes de Cristo, 457 a 408, que foi a restauração, a edificação, na verdade, a edificação da casa de Deus em Jerusalém. Entendeu, abençoado? Então vamos à frente aqui, verso 3. Que há entre vós, de todos os seus povos, seja seu Deus como ele. E suba a Jerusalém, que está em Judá, edifique a casa do Senhor Deus de Israel, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, ouro, né? Com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Ou seja, está se referindo ao templo de Jerusalém, que está em Jerusalém, não, entendeu, pessoal? Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aquele cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esdra agora, saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém, e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Esdras 5, verso 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele colocou ao qual destruiu e caldeus, a qual destruiu a casa, e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. Está vendo, abençoado? Quando partiu essa ordem? E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios, vai e leva ao templo que está em Jerusalém, e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio esse Sesbazar e pôs o fundamento da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Ou seja, aqui ficou bem claro acerca da partida da ordem para reedificar Jerusalém. Só que Herodes, né, ele reedificou o templo, ficou maravilhoso mesmo. Que depois em Mateus 24, verso 1, os discípulos saem e vai mostrar para Jesus a suntuosidade daquele templo. Olha, pessoal, estamos quase terminando, né? As 70 semanas não são literais, são 490 anos. Dias corresponderiam a cerca de... Elas não são literais, porque não tem como ser literal. Igual a pessoa pensa, não, são semanas mesmo, contando semana, tanta semana. Porque senão daria 1 ano e 5 meses por aí. Então não são literais igual as pessoas pensam, são anos proféticos. Entendeu? Eu vou fazer uma leitura aqui, abençoado, agora para você entender melhor. Olha aqui. As 70 semanas de Daniel 9, versos 24 e 27 descreve o período que se inicia
na época da reconstrução de Jerusalém, especificamente 457 anos antes de Cristo, englobando todo o período até a primeira vinda de Cristo. Até a primeira vinda de Cristo. O ponto culminante está no meio da 70ª semana, aquilo que nós falamos anteriormente. Na metade da semana, ele fez cessar os pecados, né? Situado em aproximadamente 33 depois de Cristo, quando o Messias morreu e estabeleceu aliança com muitos. Vou ler mais outra passagem aqui. A destruição de Jerusalém ocorreu depois do período das 70 semanas, em 70 depois de Cristo. Essa desolação da cidade não está incluído nas 70 semanas, porque o foco a destruição de Jerusalém ocorreu depois do período das 70 semanas, ou seja, pouquinho a mais à frente, em 70, né? Depois de Cristo. Essa desolação da cidade não está incluída na 70 semana, porque o foco da profecia não é juízo divino, mas o consolo de Deus ao povo judeu mediante a salvação consumada pelo Messias. Ou seja, o foco disso aí não era a desolação, não era derrubar o templo, mas sim o Messias dar fim ao pecado, trazer justiça eterna. Isso era o foco das 70 semanas. Não era a destruição, não era a desolação. O objetivo era dar fim ao pecado e restabelecer a Jerusalém espiritual, não mais a Jerusalém terrena. Então, fica fácil da gente entender quando você leva por esse lado espiritual. Hoje nós já estamos na nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Então, abençoado, se você não entendeu esse vídeo, volte um pouquinho e entenda, faça as contas novamente, que você vai entender. Para você que não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, se você foi edificado, se você teve um entendimento melhor acerca dessa mensagem de hoje, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha para que mais pessoas possam ter conhecimento da mensagem, ok? Estamos encerrando por aqui acerca das 70 semanas de Daniel. Graça e paz a todos os irmãos abençoados de Jesus. Graça e paz.